caem como uma luva para este barco que depende da velocidade para sobreviver. A história do barco PT começou com o desenvolvimento de uma arma associada ao ferrão de um mosquito: o torpedo. Torpedos existiam desde a Guerra Civil Americana, mas eram muito ineficientes. Em 1866, Robert Whitehead, um engenheiro britânico, desenvolveu o primeiro torpedo autopropelido, um verdadeiro avanço tecnológico. Here you have a weapon that can be launched at some distance, not necessarily from a ship the size of a battleship, that could sink just about anything afloat. Em 10 de junho de 1918, o mundo soube que um barco torpedeiro italiano havia afundado o enorme vaso de guerra austro-húngaro Szent István. Apesar do espetacular sucesso do barco torpedeiro, a América se concentrou em montar uma frota de navios maiores e depois de porta-aviões. Cercada de oceanos profundos, a Marinha Americana não viu utilidade para uma frota de barcos torpedeiros concebida para mares estreitos ou águas costeiras. Nos anos 20 e 30, um novo passatempo surgiu na América: a velocidade. Centenas de milhares de pessoas assistiam a barcos de corrida competindo em duelos mortais. A tecnologia usada nesses barcos ultravelozes serviria de inspiração ao barco PT. Um dos maiores inovadores britânicos foi Hubert Scott Payne. Durante uma corrida lendária, o futurístico barco de Payne, Miss Britain III, perdeu para o americano Gar Wood e seu barco de 4 motores, o Miss América 10. Os barcos de Scott Payne e Wood correram a mais de 160 km por hora. Mais tarde, os construtores se inspirariam nos materiais e motores desses barcos para que o PT atingisse 85 km e sobrevivesse em combate. Em setembro de 1931, do outro lado do Pacífico, o Japão invadiu a Manchúria, iniciando um período de ataques na Ásia. Para defender as ilhas americanas no Pacífico, a Marinha foi forçada a desenvolver um barco de ataque rápido. Em 1939, foi autorizada a construção de 8 barcos PT, logo descartados como obsoletos quando a Marinha se interessou pelo modelo de Scott Payne. He was pretty much a speed freak. From his aviation background, he was into materials technology, lightweight structures, high-powered engines, aero engines. So he was combining the whole sort of aircraft industry and put it onto the water. He was, years ahead of other builders. Em 1939, o último barco de Scott Payne, o PV-70, impressionou os projetistas dos dois lados do Atlântico. A empresa americana Elco mostrou grande interesse. Owen Chase, the chief designer from Elco, came to the British Powerboat Company, went out on trials on the PV-70 and were just amazed at its seakeeping qualities and the way it could take large amounts of armament with relative ease. It was quite a phenomenal boat. Ao mesmo tempo, os nazistas de Hitler começavam seus ataques. E em 3 de setembro de 1939, a guerra foi declarada. Para a Marinha Americana, procurar o melhor projeto de barco deixou de ser medida de precaução para ser uma prioridade. Apenas 2 dias depois, Scott Payne e seu PV-70 chegaram a Nova York. Rebatizado como PT-9, o barco foi avaliado por uma banca da Marinha. Scott Payne himself was at the helm, and the officers that were involved in the trials was very complimentary about the handling of the boat. Em janeiro de 1940, a Elco iniciou a construção de 10 barcos PT de 21 metros a partir do PT-9. Em julho de 1941, aconteceram os derbys de Plywood, onde uma nova geração de barcos de ataque competiria entre si.
Os protótipos da Elco, da Higgins e da Hawkins concorreram em mar agitado. O barco da Elco, inspirado em Scott Payne, saiu vitorioso e ganhou a maior parte dos contratos da Marinha. PT-9 was basically the prototype for all PT boats to follow. Now, that's not quite the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Andrew Jackson Higgins had his own ideas about how a boat should be designed, but the 70-foot Elco that the PT-9 was based off of was pretty much the mainstay of the early part of the war. A Elco, a Higgins e a Hawkins produziram mais de 500 barcos PT para a Marinha Americana. Um Elco de 24 metros foi projetado para levar armamento pesado e se tornou o principal modelo da frota Mosquito da Marinha. Feito a partir de uma armação de mogno, o PT de 24 metros pesava 50 toneladas com carga total. Colocava-se lona de aviação embebida em cola entre duas camadas de mogno. Isso e mais quase meio milhão de parafusos davam resistência à estrutura de madeira. Na casa de máquinas havia 3 motores Packard de 12 cilindros alimentados por gasolina de aviação, armazenada em tanques de mais de 11 mil litros. A toda velocidade, o consumo era de 1.900 litros por hora. O barco levava 2 metralhadoras duplas de 50 milímetros. Mais tarde, um canhão de 20 milímetros foi adicionado para aumentar o poder antiaéreo. À medida que o barco enfrentava novos inimigos, mais metralhadoras e morteiros eram instalados. A maioria dos barcos levava 4 torpedos Mark 8 com alcance de mais de 8 quilômetros e uma incrível ogiva de 150 quilos. Os barcos PT logo entraram em ação. Na luta com os japoneses, eles estiveram no centro de uma das mais audaciosas operações de resgate da Segunda Guerra. Em 7 de dezembro de 1941, um porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa atacou Pearl Harbor, arrastando a América para a Guerra Mundial. Em 55 minutos, 2.400 pessoas estavam mortas e a principal força naval americana do Pacífico estava dizimada. Em meio ao caos e à carnificina, 2 atiradores a bordo de um barco PT abateram o primeiro avião japonês na Segunda Guerra. Depois de Pearl Harbor, os japoneses partiram para um ataque relâmpago no mar. Os Estados Unidos, despreparados, tiveram de recuar. The Asiatic squadron that was based in the Philippines, the major naval ships, were pulled back because the Navy was afraid they were going to lose them. So here you have a squadron of PT boats that is basically, they're orphans. They have no support. All their bases have been bombed. Their supplies are gone. People were desperate. There was little hope that you could get out. The question was how you would survive. Em dezembro de 1941, a Marinha Americana, muito mais preocupada com navios de grande porte, desprezava os 29 barcos PT que faziam parte da frota. The naval hierarchy used nicknames like Spick, Plywood Wonder. It just didn't fit into their world, and they didn't want it in their world. They figured we were some joyriders on fast yachts. Antes da guerra, o alto escalão não sabia o que fazer com os barcos PT. Para muitos, eles deviam ficar em segundo plano, em atividades de apoio. Mas o determinado contra-ataque da 3ª Esquadra nas Filipinas mudaria essa visão. Contrariando as expectativas, esses valentes barcos enfrentaram os japoneses e realizaram ataques quase suicidas a navios em águas inimigas. Seu comandante foi o tenente John Buckley, um combatente que ganhou o apelido de Audacioso das Filipinas. The man was a hero. What he did was done on sheer leadership and force of personality.
A despeito do esforço heróico da terceira esquadra, o furioso ataque japonês continuou. Em fevereiro de 1942, eles haviam avançado sobre a península de Bataan. O QG do general Douglas MacArthur, na ilha de Corregidor, estava ameaçado. O presidente Roosevelt ordenou a retirada de MacArthur e a terceira esquadra, liderada por Buckley, recebeu a missão considerada impossível. Watson Sims, um operador de rádio de 22 anos, estava a bordo do PT-32, um dos 4 barcos encarregados da missão. We were to run 2 nights, hiding by day among the islands. There are thousands of islands in the Philippines. Ao cair da noite, o PT-41 de Buckley ancorou na ilha de Corregidor para recolher MacArthur e família. Jurando voltar às Filipinas, MacArthur e seu grupo fugiram para a Baía de Manila. Atrás da linha de minas submarinas, os PT-32, 34 e 35 aguardavam. A rota de 900 quilômetros em águas vigiadas pelos japoneses partiria do Estreito de Mindoro, passaria pelas ilhas de Panay e Negros e chegaria à ilha de Mindanao, onde MacArthur ficaria. A esquadra seguiu por águas mais profundas e revoltas para escapar do inimigo postado nas ilhas. Em sua cabine, MacArthur sofria de enjoo. A mulher Jean o reconfortava, mas ela mesma não passava bem. Na escuridão e com os motores sem manutenção havia 3 meses, a formação dos PT começou a se separar. Um dos barcos de apoio, o PT-32, cometeu um erro que quase eliminou o PT-41 de Buckley. Watson Sims estava de vigia no PT-32. I could see way back on the horizon there was some kind of craft pursuing PT-32. And I was ordered by Vincent Schumacher, the skipper, to help throw off gasoline drums. He was tossing off the 50-gallon drums of gasoline to try and gain speed because the boat, whatever it was gaining on us. Schumacher said, "Stand by your guns. We're prepared to fire." And to this day, I think he did say, "Commence firing." And one of the generals said, "Don't shoot, it might be somebody else." It turned out to be Buckley with MacArthur aboard. And Buckley was screaming, "What the hell is going on up there?" Depois da confusão, a esquadra chegou à metade do caminho, em Teguian. Enquanto os barcos reabasteciam em uma angra segura, Buckley avaliou a situação. O PT-35 tinha ficado para trás e desaparecido, e o PT-32 ficara sem combustível depois de despejá-lo na água. Ele decidiu continuar a missão com apenas 2 barcos. Naquela noite, o PT-41 e o PT-34 saíram da angra, mas logo avistaram o pior dos pesadelos: um navio de guerra japonês. Normalmente, eles teriam fugido, mas como estavam em más condições, tornaram-se alvos fáceis. Minutos de tensão se seguiram, mas por fim o navio se afastou. Milagrosamente, os 2 barcos chegaram a seu destino. Após 35 horas sem dormir, o general MacArthur desembarcou a salvo. A missão impossível estava cumprida. Mais tarde, no mesmo dia, o PT-35 também chegou a Mindanao. MacArthur expressou sua gratidão dizendo que havia sido arrancado das garras da morte pelos PT e que eles haviam provado seu valor. O general foi para a Austrália para preparar o contra-ataque no Pacífico e John Buckley foi apresentado nos Estados Unidos como herói. PT boats are wooden craft manned by iron men. Welcome into the service. Good luck to you. And hit 'em hard. Antes ignorado, o PT provara seu valor à Marinha, que precisava de um barco veloz e mortal. Mais de 200 PT eram produzidos enquanto se construía um vaso de guerra. Como eram de madeira, não usavam aço, um recurso valioso. Centenas de barcos PT foram construídos dia e noite em estaleiros de Nova Jersey a Nova Orleans. Era no campo de treinamento de Melville, em Rhode Island, que os recrutas travavam conhecimento com sua nova arma.
I asked one of the Navy personnel as to what kind of a boat was that was going up there. And they said, oh, that's the PT boats. You'll love them. From that point on, I knew I was destined to become a PT boater. 20.000 homens alistados e 2.500 oficiais treinaram em Melville nos 5 anos seguintes. O lendário Buckley passou aos homens toda a sua experiência. You men are about to get trained in one of the most fascinating and adventurous branches of the Navy. A branch in which you'll be able to come to close grips with the enemy. And when at close grips, to deliver a blow with one of the most powerful craft this war has developed and exploited. The motor torpedo boat, the PT. A imagem e valentia do barco atraiu ao alistamento muitos esportistas de elite e universitários. We did have a lot of football stars and a couple of All-Americans on our squadron. I guess we're kind of hot shots, I suppose. I don't know. Habituar-se às rudes condições de navegação era crucial para a tripulação de novatos. They tried to get us a little seasick, so they had pork chops for us the first time I was out. Some of the trainees had a little trouble keeping the pork chops down, I can tell you. Os graduandos de Melville logo seriam testados. Enfrentando um inimigo cada vez mais mortífero, os homens teriam de adaptar suas táticas e seus barcos para vencer a sangrenta Guerra do Pacífico. Em 7 de agosto de 1942, fuzileiros americanos realizaram a invasão de Guadalcanal. Os japoneses tinham destroyers ao longo do chamado Corredor, um profundo canal que separa as Ilhas Salomão. O Expresso de Tóquio, como eram chamados, levava suprimentos às forças inimigas em Guadalcanal. A ordem era impedir que eles chegassem ao destino. Para a tripulação, o barco PT era uma verdadeira segunda casa. Tipicamente, um barco PT acomodava 2 oficiais e 10 recrutas. No convés, atiradores eram posicionados ao longo do barco, na proa, no meio e na popa. O encarregado dos torpedos ficava perto dos tubos para atirar quando avistasse um barco inimigo. Geralmente, os oficiais ficavam na ponte, o centro nervoso do barco, de onde coordenavam os ataques. Logo abaixo da ponte ficava a estação de rádio. Os alojamentos e o refeitório ficavam na proa do barco. Perto da área de convivência ficava a sala dos oficiais, onde os ataques eram planejados. Atrás ficavam os motores Packard, zelosamente mantidos pelos maquinistas. Eles cuidavam para que o barco atingisse altas velocidades com sua gasolina de 100 octanas, mas o líquido altamente inflamável tornava-o vulnerável a ataques aéreos. Se o tanque fosse atingido por uma bala, o barco poderia explodir. Por conseguinte, os PT quase sempre operavam à noite. Since the boats were not equipped with radar, everything had to be done by somebody seeing something, a glint of something, but that was about it. Sometimes the only way they knew the destroyers had gone through was the boats started bobbing around from the wake of the destroyers. And then when the boats did go into attack, then launch their torpedoes and hope the torpedoes didn't flash, hope the torpedoes ran right. If the destroyers spotted them, they would open up and run like all get out, trying to get away. Depois de uma noite enfrentando o Expresso de Tóquio, a tripulação voltava à base para descansar. Esses homens estavam na base da cadeia de suprimentos, como mostravam seus uniformes maltrapilhos. Mostly with dungarees and shirt, t-shirt or no shirt at all. And sometimes even they tied a gun rag around your middle and let it go with that. We would take our clothes and we'd drag them through the water so that they would be rinsed by the ocean. It was not always nice because you picked up a lot of salt in your shirts and in your pants.
barcos ou acampamentos de tendas e cabanas eram transformados em lar. My first night aboard, I was given a bunk, the lower bunk, and I wound up with the greatest headache I think I ever had from the heat and the humidity. From that point on, I slept topside. A pequena tripulação era como um grupo de irmãos liderados por jovens oficiais. They were only like maybe 24 years old, and you know their crew members are only 18 or 19 years old. Em um barco tão pequeno, criava-se um forte espírito de união. There was not a great deal of distinction between officers and enlisted men as on the larger naval ships. I guess it was resembling bomber crews, where they had small numbers involved and became very close. You had to depend on everybody else. As tripulações se uniam ainda mais, apreciando as habilidades dos cozinheiros. You took your hat off when you sat down to Karpinski's food. I don't know if they were chickens or seagulls, but we had a lot of some kind of fowl. We went on an invasion, we were treated much better. We got ham and steaks. After a few days, we ran out of the ham and steaks, so we had cans of Spam. He had no limit on the Spam. A refeição às vezes era acompanhada pela bebida favorita a bordo, suco de torpedo. Tirado do combustível do torpedo, o líquido era álcool a quase 100 graus. If you put about a teaspoonful into an 8-ounce glass, it made a pretty good drink. We had a still going quite often, and they were distilling the stuff out. It was really powerful. They put a poison in it, so you had to get that out of there. But I've known taking a loaf of bread, cutting the heels off of it, and filtering it through that. So this guy had a canteen hanging on his belt, and I said, man, could you give me a drink of water? And I took a big swig out of that, and it wasn't water. It was torpedo juice. And I thought I was on fire. I just about jumped over the side. Mas não havia muito tempo para descanso e diversão. Os ataques dos barcos PT ao Expresso de Tóquio começaram a estrangular as linhas de suprimentos do inimigo. Em fevereiro de 1943, os japoneses foram forçados a recuar, marcando um dos momentos decisivos da guerra no Pacífico. Mas a celebração da vitória da esquadra de barcos PT só durou até que recebesse a missão seguinte, a Batalha de New Georgia. Os japoneses tiveram muitas baixas em Guadalcanal e não queriam mais arriscar cruzadores e destroyers para suprir suas forças nas ilhas. Passaram a usar barcaças costeiras, vasos de fundo chato que levavam armas de calibre 40 mm, iguais ao mais pesado armamento dos barcos PT. O calado dessas barcaças era de apenas 1,5 metros. Os torpedos do PT só funcionavam abaixo dessa profundidade e passavam sob as barcaças sem danificá-las. Novas táticas se tornaram necessárias. So you had to have something else to destroy them, and so why use torpedoes? Instead, we'll use guns. The 37mm cannons actually came from the Air Force. That was not standard issue. Now, I'm sure the naval regulations were horrified at the idea, but we were looking for all the firepower we could get. Depois das modificações, os barcos PT torpedeiros se transformaram em canhoneiros. Os tubos de torpedo foram removidos, aliviando o peso do barco em várias toneladas e aumentando a velocidade. Metralhadoras e até morteiros foram adicionados ao armamento padrão. A blindagem foi introduzida como proteção contra os tiros das barcaças costeiras. Os novos PT, pesadamente armados, logo receberam o apelido de caça-barcaças e saíam em missão todas as noites. We didn't see them burst into flame or anything like that. A lot of times the firing would stop, and they'd say, well, either we got him, or since he didn't fire, we just assumed that he was gone. Nessas batalhas, o fogo inimigo danificava seriamente os barcos de madeira. Reparos eram feitos junto a navios maiores chamados atendentes, ou por pessoal de terra.
Being a wooden hull of very simple construction, repairs were pretty straightforward. When you had a shell hole, you could patch it up or replace planks. Unless it was major structural damage, then they could be pretty well, put back together. A little glue and some more plywood and a couple of bolts, and you screw them together, and they're pretty easy to patch up. Get out on patrol again. Enquanto esses barcos abriam caminho no inferno do Pacífico, na Europa eles combatiam a Alemanha nazista e sua aliada, a Itália. Em uma série de combates ferozes, os barcos PT enfrentaram os formidáveis barcos Zé e o mais temível adversário, o F-Leiter. A partir de abril de 1943, os barcos PT combateram os navios nazistas. Pesando 50 toneladas, eles trabalharam em estreita colaboração com os torpedeiros da Marinha Real na proteção de rotas marítimas. A esquadra estava ansiosa para ensinar suas táticas aos novos aliados. A maioria dos recém-chegados foi enviada em patrulha no Mediterrâneo. Our job in the Mediterranean was to attack the F-lighters. They were shallow barges, very heavily armored, and they carried the freight to the German front along the western Italian coast. O F-Leiter tinha 52 metros de comprimento e levava até 120 toneladas de carga, inclusive o temido tanque Tiger. Viajava a cerca de 20 km por hora e portava armamentos variados, que incluíam um canhão de 88 milímetros. The 88 was a deadly weapon and was used very successfully by the Germans on those. And the metal boat was very shallow draft. And we even tried wiring the rudders of the torpedo up to where it would run on the surface, which was unsuccessful. And finally decided that we were not equipped to really combat them. Os barcos PT mudaram de tática e se concentraram em outro alvo, o orgulho da Marinha Alemã. O barco E, abreviatura em inglês de barco inimigo, tinha 32 metros de comprimento e pesava 78 toneladas. Mais longo e pesado do que o PT, ele era impulsionado por 3 motores de 16 cilindros a diesel. Com 2 tubos de torpedos, um canhão antiaéreo de 37 milímetros e um canhão de 20 milímetros na popa, esse vaso de guerra era um sério adversário. An E-boat was a pretty fearsome thing to come up against. Similar sort of speed, 43, 44 knots. A lot more firepower, but not as maneuverable as a PT boat. PT boats would attack in groups and packs, and it was an element of surprise that would outwit the Germans. No Mediterrâneo, os barcos caçavam suas presas utilizando a nova tecnologia de radar. Patrulhavam em grupos de 3, navegando lado a lado até surgir a oportunidade de lançar os torpedos. Side by side was much better because if you were the third boat in a line of boats, the fish had already gone and alerted the enemy, and you caught a lot of flak. Quando a luta se intensificava, o PT possuía uma arma que o tornava invisível: geradores de fumaça montados na popa. With the smoke screens, we were able to avoid, if they needed to be, we could combat them successfully and did. Após 2 anos de operação no Mediterrâneo, o barco PT havia afundado 23 mil toneladas de navios inimigos. Boa parte desse sucesso foi resultado de planos de ataque cuidadosos e certeiros. So as we start on our run, the first thing you do is rig out the torpedo tubes. So the gunner's mates would go out and crank in these tubes. They would swing out. Each one had 1 torpedo. When you hopefully get a visual sighting, and there's a little torpedo gauge affair that you use to, not very exacting actually. You would settle down so that you weren't waving too much, and yell fire, and it would fire the 5-inch shell. The
gases from the shell going off drove the torpedo out of the tube. Then you wait and hope you would see an explosion. Then we would usually beat a hasty retreat. Em 1943, uma invenção simples revolucionou o uso de torpedos nos barcos PT. Antes, os torpedos saíam dos tubos pela ação de cargas explosivas a 45 km/h. Mas isso produzia um clarão que delatava a posição do barco em ataques noturnos. Um sistema leve de suporte foi desenvolvido para rolar os torpedos pela lateral. Ao se soltar, o motor do torpedo ligava e o impulsionava até o alvo. O sistema de suporte era mais eficiente e mais leve. We lost about 2,000 pounds per torpedo getting those big tubes off and getting this little simple rack. And from then on, the boats were faster and the torpedoes were more accurate. Em julho de 1943, os aliados invadiram a Sicília. Enquanto começava a incursão na Europa, os PT patrulhavam as praias e defendiam tropas terrestres, onde o risco de minas costeiras impedia o uso de barcos maiores. No dia D, em 6 de junho de 1944, deu-se a maior invasão de veículos anfíbios da história. Protegendo os 5.000 navios aliados estava um esquadrão de barcos PT. Clyde Combs tinha 20 anos e estava no PT 515. During the invasion, the purpose of the PT boats basically, initially, was a screening operation for the landing forces that went into the beaches at Normandy. We were blowing up floating mines with our 50 caliber machine guns. The one thing that I remember was the darkness of the night and hearing the sounds of planes, and as soon as we got daylight, all of the C-47s carrying the paratroopers, they did a wonderful job. From our station point, you could see the landing craft. We were probably maybe half a mile offshore. Durante o dia D e nos dias seguintes, os barcos PT ficaram em alerta na extremidade ocidental da frota de invasão para evitar contra-ataques alemães. We were constantly on alert with the radar again, but in our particular area during the early days of the invasion, the E-boats had stayed on around the other side of the Cherbourg Peninsula. A invasão da França marcou o início da derrota dos nazistas, mas a guerra contra os japoneses ainda precisava ser vencida. No Oceano Pacífico, um tenente de 26 anos, que se tornaria presidente, enfrentou um pesadelo que seria a mais famosa história dos barcos PT na Segunda Guerra. Em agosto de 1943, os constantes ataques a barcaças costeiras e aos navios do Expresso de Tóquio haviam desgastado os barcos PT. As fábricas americanas forneceram barcos novos e os tripulantes estavam ansiosos por colocá-los em combate contra os japoneses. Na manhã de 2 de agosto, um jovem tenente chamado John Fitzgerald Kennedy comandava o PT-109, um dos 15 barcos de patrulha da ilha Nova Geórgia. Jack was a very popular fellow. People admired him. He was just a good officer. He just was. That's all there is to it. He was a great boat handler, having had experience up north around his home, you know, in sailboats and things. He had a little wind-up Victrola, and he brought records, and so he'd play those records, and we'd listen to them. But he had an 80-foot boat that had seen lots of service. The engines just weren't in apple pie order. As missões constantes exauriram o PT-109, mas as linhas de suprimento do norte das Ilhas Salomão tinham de ser interrompidas.
Kennedy estava em missão a 1 hora daquela manhã fatal. Com ele estavam os PTs 162 e 169. Nas proximidades, o destroyer japonês Amagiri descarregara seus suprimentos e estava em rota de colisão com o barco de Kennedy. Acompanhando o PT-109 estava Lawrence Ogilvie, atirador do PT-162. Kennedy took the lead and we were loafing along there on one engine, which is not really what was recommended, but to save gas and you couldn't see where you were going. O Amagiri precisava sair daquelas águas antes do amanhecer para evitar ataques aéreos e aumentou a velocidade. I saw the outline of the destroyer and right in front of me. He must have been doing about 30 knots. De repente, e antes que o 109 pudesse reagir, o Amagiri saiu da escuridão da noite e cortou um PT-109 em dois. 2 homens morreram instantaneamente e o tanque de combustível do barco explodiu. O mar se tornou um inferno de chamas. We thought that, oh man, they're gone, you know, that kind of an explosion and the fire and everything. We didn't think that they could possibly still be alive. Sam Reynolds era um jovem oficial do PT-162. Yes, he just came out of nowhere and cut him in half and started firing at us, and we ran, of course, zigzagging and laying smoke and got away from him. And we left all the 109 and the crew there, and we took off for someplace. Os homens se agarraram aos destroços do barco que boiavam no oceano. Ao amanhecer, Kennedy decidiu levar os 11 sobreviventes à ilha de Plum Pudding, onde esperava se esconder das patrulhas da guarnição japonesa de Gizu. Kennedy tomou a frente, arrastando um homem queimado com uma tira do colete salva-vidas nos dentes. A tripulação levou 4 exaustivas horas para chegar à praia, a 5,5 km de distância. Na noite seguinte, Kennedy pegou um revólver e uma lanterna e saiu nadando pelo estreito, na esperança de alertar um barco de salvamento, mas foi em vão. Os sobreviventes estavam perdidos havia 4 dias e a dieta de cocos escasseava, mas Kennedy recusou a derrota. No 5º dia, alguns nativos os acharam. Com uma faca, Kennedy gravou uma mensagem de socorro em um coco, levado pelos nativos a uma base naval americana. O PT-157 recebeu ordem de apanhar os homens, pondo fim à terrível semana de pesadelo. O tenente John Fitzgerald Kennedy havia arriscado a vida pela segurança de seus homens. Ele foi recebido como herói e condecorado com a Medalha de Salvamento da Marinha. Quando ele se elegeu presidente, uma réplica do PT-109 desfilou pelas ruas de Washington. A história se tornou clássica entre as tantas histórias do barcos PT. No ano seguinte, a caça às barcaças armadas na costa das Ilhas Salomão e da Nova Guiné continuou. Sem suprimentos, os japoneses recuaram. Em 24 de outubro de 1944, o general MacArthur cumpriu sua promessa ao povo filipino. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. A invasão das Filipinas começou em Leyte. Protegendo a força invasora estavam 45 barcos PT que haviam navegado 2.000 quilômetros desde a Nova Guiné. A esquadra japonesa tentou passar pelo Estreito Surigao para chegar ao sul de Leyte. Os barcos PT escoltaram os vasos de guerra e cruzadores americanos. Muitas vezes estiveram na linha de frente e foram atacados por atiradores e aviões. When someone said there were aircraft approaching, you began to weave back and forth, and once he settled down into his approach, that's when you gave full throttle and turned one way or the other. And the whole time you tried to bring your guns to bear, but we would never stay long enough
for him to line up. Em 2 de março de 1945, os barcos PT levaram MacArthur de volta à ilha de Corregedor, onde ele escapara quase 3 anos antes. A frota Mosquito completara outra missão. Os barcos seguiram lutando até a vitória final sobre o Japão, mas não havia lugar para eles na frota do pós-guerra. A estrutura de madeira não permitia que fossem remodelados para uso futuro. Então, em setembro de 1945, em uma pequena ilha das Filipinas, a maior parte dos barcos PT da frota do Pacífico foi alinhada na praia. I had been assigned to base 17, and at that time that was where they had brought a lot of these boats onto the beach. Sem cerimônia, um a um, os barcos PT foram incendiados. You just kind of piled them up like kindling wood and burned them. You did all you could to protect that boat for the time that you were on it, and then to just see it burn, you know, like it was nothing, you know, that's kind of hard. Maybe you could compare it to a wonderful automobile that you had, and you saw the thing crushed to pieces or something, you know, a sadness maybe. Obviously, there's a certain communication between you and the boat, and then to see it go up in flames, it just didn't seem right. 121 barcos foram destruídos neste vasto funeral na Ilha Samar. Foi um final pouco glorioso para um barco de tão bom desempenho. Do inferno no Pacífico, a invasão da Europa, esse gigante de golpes certeiros será para sempre lembrado pelos homens que nele serviram. I've been on many ships, and I think probably my greatest love affair was the PT boats. You still think, I guess, of your first love, maybe. There was no other comparison, actually, as far as boats are concerned. Because there is only one attack boat, and that was the PT boat. I think they were very successful, and as far as I was concerned, played a most important part in World War II. Ele lutou pelo reconhecimento imediato, mas seu desenho brilhante, a ousadia de suas missões e a coragem e sacrifício de suas tripulações são a garantia de que os barcos PT da frota Mosquito jamais serão esquecidos.